Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos falar a respeito do tratamento do coração grande, o coração inchado, né? Esse vídeo aqui é a parte 2, então é a continuação da parte 1. Quando você acabar esse vídeo, eu vou deixar um card para você clicar e você ir para a parte 1. Você vai ter esse acesso, tá? Vou deixar também aqui em cima, vai estar passando aqui. No final do vídeo vai ter a parte 1, caso você tenha caído nesse vídeo aqui de paraquedas, para você continuar e acompanhando, né? E saiba que vai ter ainda uma parte 3, então fica ligado, vem acompanhando o canal que está excelente, tá bom? Olha só, hoje a gente vai falar sobre o Entresto, o IECA e o BRA. O que é isso aqui? O Entresto é aquele sacubitril valsartana. O IECA são medicações que você já conhece, como captopril, enalapril, ramipril. E o BRA são essas medicações que você também já conhece. Valsartana, candesartana, losartana, né, como eu coloquei aqui, que são conhecidos. Você vai aprender a importância deles no tratamento do coração grande. Você sabia que as diretrizes brasileiras e as diretrizes americanas elas se divergem um pouquinho aqui no tratamento? E a gente vai comentar sobre isso aqui nesse vídeo, sabe? Por exemplo, eles pedem, a americana libera para a gente iniciar diretamente já o Entresto. A brasileira não. Fala, olha, você pode tentar o enalapril, caso não dê certo, você entra o Entresto. Então, assim, tem algumas diferenças que são importantíssimas para você entender. E durante esse vídeo eu vou te falar se você aqui precisa tomar Entresto ou não, ou para você é melhor você usar losartana, ou se para ti é melhor usar enalapril. Então esse vídeo tá, olha, muito completo. Vou te mostrar quais são os riscos, quais são os benefícios de uma droga ou outra, para você poder entender exatamente e não ficar aqui com medo e arrancando os cabelos, tá? Mas vamos seguir aqui, que você vai compreender comigo aqui juntinho para a gente ir seguindo na mesma linha, tá bom? Mas e aí? Vamos entender aqui como é que funciona realmente ali o Entresto, essa medicação. E por que eu estou falando dessa medicação? Ela surgiu aqui como uma questão realmente inovadora e não dá para descartar isso. Realmente foi uma medicação aí que mudou o cenário da insuficiência cardíaca, sim, né, no coração grande. Então mudou muito. Só para a gente entender como ela é uma junção ali de sacubitril valsartana, é bom a gente entender aqui de uma forma bem simplificada. A valsartana, por exemplo, ele é um BRA, um bloqueador de receptor de angiotensina. E com isso ela vai reduzir a vasoconstrição, né, que é quando o vaso está fechando muito. Então ela vai reduzir isso, então o vaso vai ficar mais dilatado e vai diminuir a retenção de sódio. É um dos mecanismos que faz aqui a melhora da hipertensão. E o sacubitril, que a gente tem, ela inibe uma enzima, né? Ele é um inibidor de uma enzima chamada, vamos botar assim, né? É um inibidor da neprilisina, tá? Que é uma enzima que desempenha um papel aí na regulação de, vamos botar aqui assim, de substâncias vasoativas, tá? Então, a função dela, das duas, é realmente ter um relaxamento do vaso, ter uma dilatação do vaso e você ter melhora da pressão arterial. Mas as coisas não param por aí não. Ela tem várias funções aqui, né, o Entresto. Como função vasodilatadora, que você acabou de ver. A gente tem uma função de diurese e natriurese, ou seja, ele aumenta a excreção do sódio. Então, com isso, você tem realmente uma queda de pressão arterial, você tem proteção renal, você tem melhora prognóstica, melhora aí do teu desempenho cardíaco, tá? Ele tem efeito também antiproliferativo, que a gente chama, e antifibrótico, tá? Então, com isso aqui você reduz a proliferação celular e a fibrose, né? Então, você contribui para a proteção do coração e também dos vasos sanguíneos. Então, assim, por enquanto, tu tá vendo, porra, meu Deus, eu tomo uma puta medicação, né? E aí, eu tenho que usar, eu posso usar, é melhor trocar, porque eu uso enalapril, eu uso captopril, eu uso losartana. Calma, a gente vai entender aqui com calma, tá? Essa medicação é realmente muito boa, mas a gente tem casos e casos que a gente vai ver aqui na frente se é interessante para você ou não. Então fica tranquilo. E inclusive, eu queria te informar que eu faço consultas online. Caso você precise tirar algumas informações,
Caso para você fique melhor, você está se sentindo desconfortável com o seu médico ou algo do tipo, mande um e-mail para mim, que a minha equipe vai entrar em contato com você. O e-mail é minutocardiologia@gmail.com. minutocardiologia@gmail.com, tá? Vamos lá. O que mudou nas diretrizes, tá bom? Aqui você está olhando que a gente está falando sobre alguns estudos. Olha, a gente não vou fazer essa leitura porque é muito grande, mas a gente tem 2 grandes estudos que mudaram aqui o cenário, né? A gente vai falar sobre o estudo Paradigm, vamos botar aí, vou ler bem portuguesado, porque é Paradigm, mas assim, Paradigm HF, você pode ler aqui ela na íntegra, né? E a gente tem outros estudos também que foram estudando aqui o uso do Entresto, mas isso aqui foi realmente um dos maiores. E se você ler aqui nas opções, você lê aqui nesses dados que eu coloquei, ele tem uma indicação assim que foi mais bem estudada, foi em pacientes que têm fração de ejeção reduzida, ou seja, abaixo de 40%, e pacientes que têm a função renal acima de 30 ml por minuto. Então, assim, o que a gente está querendo dizer aqui, pessoal? O que também foi o grande problema? Porque, assim, teve um lance que a gente ficou meio assim, que foi estudado com dose de... A gente compararam o Entresto com o enalapril, tá? Só que o enalapril botaram doses bem baixinhas. E o Entresto, uma dose um pouquinho maior. E aí isso já cria um pouco de problema, né? Pra gente ter alguns entendimentos. Então, assim, quando a gente usa uma dose maior de uma medicação e outra menor, fica aquele viés, né, cara? E aí? Se a gente aumentasse a dose de um ou outro, não seria melhor? Né? Então, o que a gente decidiu fazer aqui? Vamos pegar aqui a indicação. Então, o paciente tem que ter fração de ejeção abaixo de 40%. Isso aqui é um ponto que eu gosto de já deixar como divisor de águas. Porém, todavia, entretanto, o que mudou nas diretrizes durante o tempo? Antigamente, vamos colocar assim, na verdade a brasileira, ela sempre recomendou assim, galera, tenta utilizar um IECA ou BRA, que é um captopril, enalapril, ramipril, valsartana, losartana, o que for, e depois tentar substituir pelo Entresto. Mas a diretriz americana, eles indicam que ele pode ser utilizado inicialmente. Então a americana prefere iniciar o Entresto de cara. Já prefere entrar de cara com o Entresto. A brasileira não. E eu vou dar minhas opiniões aqui. Então, mas segura isso daqui, tá? Que eu coloquei. O paciente tem que ter fração de ejeção reduzida. Tem que ter fração de ejeção reduzida, tá bom? Mas beleza. Quando você vê aqui também algumas indicações, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que ter do Entresto. Por exemplo, a reação alérgica, que ela é perigosa caso você esteja tomando captopril, enalapril, ramipril. A gente tem que ter uma troca, quando for trocar tem que ter uma pausa de 36 horas. Mas a gente vai pular isso aqui porque senão eu tenho certeza que ninguém vai entender aqui algumas coisas e vão pular. Mas olha só, se você ver nessa questão aqui, na tabela 7.2, eu quero que você foque nisso aqui, ó. Sacubitril valsartana em substituição do IECA ou BRA para disfunção de ventrículo esquerdo sintomática. Já em uso de terapia otimizada com tripla para reduzir morbidade e mortalidade. Então o que quer dizer aqui? Ó? Vai utilizar sacubitril valsartana para substituir o IECA ou BRA. Então assim, se a pessoa tiver sintomática. Então o que a diretriz brasileira fala? Amigão, utilize enalapril, ramipril, o que for, ou losartana, valsartana, ou mesartana. Se tu estiver bem, meu amigo, segue desse jeito. Não, doutor, eu continuo sintomático, estou com falta de ar, estou cansado, estou assim, estou assado. Aí valeria a pena você trocar pelo Entresto. Isso é o que a brasileira fala. A americana fala, não, já começa com o Entresto. Eu vou te dizer no final a minha opinião. Tá, mas vamos lá, vamos seguir aqui direitinho. Vamos continuar seguindo. Mas e aí? Qual é a diferença então do IECA, do BRA, do Entresto? Pessoal, vou dizer assim para você o seguinte. Sacubitril valsartana, você já viu que tem valsartana no meio, que é um BRA, que é o bloqueador de receptor de angiotensina, que é igual ao losartana.
Só que no Entresto tem a molécula sacubitril, que só potencializa o efeito. Beleza. Então, losartano e Entresto praticamente a mesma coisa ali, assim, tirando o sacubitril, né? O enalapril é um IECA. Todos, vantagens, vamos botar assim, vantagem do Entresto. Ele reduz mais a mortalidade, segundo os estudos, ele reduziu mais a mortalidade cardiovascular e hospitalização. Teve menor risco de tosse e angioedema do que o IECA. O que ele quer dizer aqui? Tem menos chance de tosse do que o captopril e o ramipril. Pô, isso é fato. A gente sabe que o BRA, por exemplo, losartana e valsartana, candesartana, também tem menor chance de tosse. Melhora a qualidade de vida e função cardíaca com o Entresto. E assim, mas quando é que o IECA pode ser vantajoso? Porque, porra, parece a mil maravilhas o Entresto, né? Mas só que tem o seguinte, tem pessoas que quando vão usar o Entresto não toleram a hipotensão que ele causa. A pressão cai muito. E tem a questão, galera, onde o custo é um fator limitante. Porque o IECA é muito mais baratinho, nalapril, ramipril, né? Então, assim, o preço do Entresto é 200 conto. E também tem a questão de pacientes que são alérgicos ao sacubitril. E aí você não tem como utilizar o Entresto, tá? Mas vamos supor que você seja um indicado a utilizar o Entresto. A gente viu anteriormente que para que você utilize o Entresto, você tem algumas indicações. Você tem que ter aquela fração de ejeção abaixo de 40%. Você tem que estar sintomático em classe 2 ou até a 4, ou seja, cansaço a grandes esforços, cansaços a médios esforços, a pequenos esforços e em repouso, né? Você tem que ter a pressão arterial estável. A gente tem que iniciar uma dose baixa, né? E assim, se o paciente estiver utilizando um captopril, enalapril, ramipril, tem que esperar pelo menos 36 horas para poder iniciar o Entresto. Então, assim, vamos supor assim, se tu está usando um captopril, vamos botar isso aqui, ou o ramipril, enalapril, o que for, você tem que ficar pausado pelo menos um dia e meio. Não tomar o enalapril nem o ramipril um dia e meio. Ou seja, tu tem que ter um intervalo de 36 horas para poder iniciar o Entresto, por causa do risco de fazer reação alérgica. Quais seriam os benefícios, né, do Entresto em relação ao IECA ao BRA? Como a gente falou, reduz a mortalidade, reduz a hospitalização, reduz tudo isso aqui que a gente falou. Só que é o seguinte, galera, mas e aí? Qual a gente vai realmente utilizar? Antes, eu queria te pedir uma coisa aqui. Se inscrever no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo para todos que têm essa dúvida. Se vai utilizar o IECA, o BRA, o Entresto, o que a gente vai fazer, né? Vou te dar agora aqui a minha opinião. E outra coisa, o teu médico já te passou o Entresto? Ele já conversou com você sobre essa medicação? Eu vou te dizer aqui a minha opinião do que eu faço baseado na diretriz brasileira, comparando a americana e comparando a europeia. Pessoal, todo paciente com insuficiência cardíaca, eu tento fazer, isso está na diretriz, a gente tenta fazer um IECA primeiro. Enalapril, ramipril, eu gosto principalmente do ramipril. Inicia. Otimiza a terapia. O que é otimizar a terapia? Você fazer uma espironolactona, você iniciar uma dapagliflozina, né? Você fazer aí o IECA, né? Você usar um beta-bloqueador. Otimizou a terapia? Beleza, o paciente continua, o paciente está assintomático, tu está bem? Segue a vida. Segue a vida. Então, olha só, olha bem para mim. Se você está utilizando enalapril, ramipril, captopril, o que for, e está bem, não está sentindo nada, continua. Não arranca os cabelos por causa dessa medicação. Você não precisa. Doutor, mas eu uso losartano e estou muito bem. Segue a vida. Não precisa. Você não precisa trocar. Hassan, eu ainda estou um pouquinho sintomático. Estou cansado, não estou me sentindo muito bem ainda. Tenho internado muito no hospital, tenho feito isso. Vale a pena você trocar pelo Entresto. Tá? Vale a pena. É o que tem se praticado no Brasil. É o que a diretriz brasileira protege. Ah, doutor, mas a americana é melhor e ela faz isso? Mas, meu amigo, o preço lá é 20 vezes menor do que o nosso. Entendeu? Eles conseguem fazer. Ah, doutor, seria melhor então entrar com o Entresto. Não acho que seria 100% isso, tá? Porque teve alguns probleminhas nos estudos. Parece sim ser bem melhor.
Parece. Parece, mas nem tudo que parece é. Será que se eles tivessem estudado uma dose, por exemplo, vou botar aqui um exemplo. Ele botou aqui, enalapril de 5 mg e o sacubitril/valsartana já com dose de 50 a 100 mg. Né? Será que se ele subisse o enalapril para 10 ou 20 teria o mesmo efeito? Pois é, fica aqui a dúvida, né? E foi o que gerou muita dúvida na classe médica. Parece ser melhor? Parece, mas vamos fazer o seguinte, vamos manter o nosso raciocínio aqui. Faz o enalapril, faz a valsartana, faz a candesartana, faz o ramipril. Ficou bem? Segue a vida numa boa, beleza? Bom, eu espero que isso aqui tenha tirado um pouco do conflito na tua cabeça. Eu espero que esse vídeo realmente tenha te criado mais conforto. Não arranque os cabelos por causa dessa medicação. A questão orçamentária eu sei que envolve muito. Esse remédio custa em torno de 10 vezes mais caro do que um ramipril, um captopril, um enalapril, tá? Então fique tranquilo, cabeça tranquila, beleza? Se liga então que a gente vai ter a parte 3 do vídeo. A gente vai falar sobre outras medicações importantíssimas que a gente precisa aí dar o segmento no tratamento do coração grande, beleza? Esse vídeo é para te instruir, de maneira alguma ele substitui uma consulta médica, mas ele vai te dar ferramentas para você poder entender se o teu tratamento está certo ou não, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.